Olá, eu sou Alessandro Gon e estou aqui para mais um vídeo de insights diários. O que eu quero te falar hoje tem a ver com o assunto de ontem. Se você não viu esse vídeo de ontem, assiste. Eu não fui muito bonzinho nele não, mas a mensagem foi boa. E lá eu falei para você que é empresário, que é dono de uma micro, pequena, média empresa, e para você que é funcionária de uma empresa dessa. Eu falei ali um pouco sobre o comportamento de cada um, passei algumas dicas para cada um e falei sobre crise. Quero colocar um pouquinho mais aqui sobre isso. Escrevi até no LinkedIn um pouco mais hoje, aquela questão de que a crise é uma mensagem que está sendo passada de que alguma coisa tem que ser mudada. Mas isso quer dizer o seguinte, na verdade, que alguma coisa tem que ser mudada. Então, ou você muda e cresce no futuro, ou você não muda e desaparece. Mas aí, isso tem muito a ver realmente com o que eu coloquei ali de funcionário que não tem um bom atendimento, funcionário que trata mal o cliente. E acredita, isso acontece. Imagino que você passe por isso também. Eu passo o tempo todo. Parece que a pessoa está fazendo um favor para mim quando está me atendendo em algo que eu vou pagar muitas vezes muito caro, pelo menos para mim. Mas aí hoje, o insight de hoje é o seguinte, é sobre como é que você consegue evitar isso na sua empresa. E eu quero te passar isso com algo que eu ouvia do Steve Jobs, algo que ele falava e aplicava nas empresas dele ao longo da vida. O Steve sempre falava: gente tipo A emprega gente tipo A, gente tipo B emprega gente tipo C, gente tipo C emprega gente tipo D. E com o passar do tempo, você vai ter um monte de gente de tipo Z. E na prática, isso vai causar uma explosão de palermas dentro da sua empresa. E o Steve tem toda a razão nisso. O que você tem que fazer é contratar pessoas que sejam até melhores do que você, pelo menos naquilo que elas forem fazer. Então busca gente no mercado que seja melhor do que você, ou faz com que aquela pessoa seja melhor. Estou lembrando aqui agora de um negócio que eu, logicamente, nas empresas em que trabalhei, eu precisava me adequar ao modelo da empresa. E tem muito a ver com a minha mudança de vida. Eu quero fazer as coisas do jeito em que eu acho que deve ser daqui para frente. E o currículo, muitas vezes, não quer dizer nada. E o currículo você escreve o que quiser. Então, o que eu gostaria de fazer, eu só fazia uma partezinha disso, porque, de novo, eu tinha que cumprir o modelo ali da minha empresa. Mas, de repente, quem foi contratado por mim já percebeu um pouquinho que, se eu pudesse escolher, eu ia levar esse candidato no pior restaurante que eu tivesse ali perto, sabendo que o garçom ia atender mal, porque o que eu queria ver era o comportamento daquela pessoa diante de um atendimento ruim. E eu queria entrar de repente e ir para o metrô com esse cara num horário lotado para perceber como é que ele encara uma situação ruim da vida. Aquilo para mim ia valer mais do que currículo. O currículo ia servir muito mais para que eu filtrasse as condições mínimas de um candidato, mas eu estava muito mais interessado na postura, no comportamento, na atitude daquele funcionário. Mas o insight desse vídeo é o que eu te falei do Steve. Gente tipo A emprega gente tipo A. Então, se você não se considera uma pessoa tipo A, dá um jeito de ser. Lembrando sempre que para você ter alguma coisa, você antes precisa ser aquela pessoa que vai fazer algo para ter aquilo que você quer. Eu ainda falo sobre isso em outro vídeo. Quero só deixar essa sacada para você. E amanhã eu tô aqui de volta. Aí espera mais um pouquinho. Se você não me segue no Snapchat, vai lá, porque ali eu sempre tenho falado sobre o que está aqui por trás. Olha só, onde está a minha câmera, o que eu estou usando para gravar o som, como é que eu estou me protegendo, por que de repente eu estou tendo problema com o vento, como é que eu estou arrumando isso. Quer dizer, quem me segue ali está acompanhando toda essa história. Está acompanhando inclusive um outro lado meu, em que eu consigo ser um pouquinho mais descontraído, mostrar um pouco da minha vida. Snapchat, Ale PH Gon. PH de equilíbrio. Não, PH é do meu Rodolfo, que é com PH, mas tem a ver também com equilíbrio. Me segue por lá. E eu falo mais, inclusive, sobre como é que eu monto essas ideias e por que às vezes eu tenho um monte de ideia, mas eu não quero falar de nenhuma delas e eu consigo. E eu
tento criar uma outra e acabo enrolando para fazer. Ou seja, os bastidores você vai encontrar por lá. Mas volta aqui que amanhã tem um novo vídeo. Até mais, tudo de bom para você. Quer ver detalhes como esse, onde eu estou gravando, às vezes até um pouco do que eu estou falando, e o que eu uso para gravar, para editar, alguns detalhes dos bastidores e algumas dicas práticas úteis que me ajudam? Me segue no Snapchat, AlePHGon. Só lá eu coloco detalhes dos bastidores.